Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Godic Talks Data Protection. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, o John Freitas. Para quem não conhece, se você não é da área de startups, e talvez você não conheça, mas o John é uma das figuras mais influentes no mercado digital, na área de tecnologia, de startups, no Brasil e no mundo. Tem mais aí de 40 startups de tecnologias fundadas no seu currículo, e ele traz uma perspectiva única, que a gente vai explorar aqui bastante, sobre inovação e toda essa intersecção entre inovação, startup e empreendedorismo digital. John, muito prazer, muito bom, é um grande prazer você estar aqui com a gente. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Alex, sou muito seu fã, sou fã do seu escritório, tanto que você atende minhas startups. E nessa jornada o currículo é mais bonito os outros falando do que realmente na prática, né? Porque empreender acaba que a gente não lembra as coisas que faz, porque é todo dia tanto problema para resolver, que acaba que a gente perde um pouco a referência. E lógico que nada se constrói sozinho, né? Basicamente, essa jornada empreendedora foi ao lado de muita gente competente, muito boa, para conseguir aí realizar esses negócios. Hoje são 3 fundos de investimento, aproximadamente 52 startups. São 20 anos que eu faço isso, né? 20 anos mexendo com tecnologia. E esses últimos 2 anos voltando a tocar a operação, uma plataforma de pagamento, inteligência artificial, que agora todo mundo fala sobre isso, mas também estou num pé em outro negócio que tem nada a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com proteção de dados, que é o mercado imobiliário, talvez um dos mais antigos do mundo, que é subir prédio, vender pra gente, mas anonimizar os dados de pessoas que estão lá dentro, né? Então acaba que tudo no mundo, quando você aprende a combinar as coisas, você consegue criar coisas extraordinárias. Uma frase talvez muito clichê, que era o que o Steve Jobs falava, né? Você não consegue criar nada olhando para o futuro. Você só consegue criar algo extraordinário, primeiro, sabendo a sua formação, o seu conjunto de coisas que você fez ao longo da sua vida e conectando os pontos da sua história. Então é assim que você cria algo extraordinário. Então como é que ele fez o iPhone? Ele fez o curso dele de caligrafia, e aí fez o curso de computação, juntou Steve Wozniak, então foi toda uma junção de coisas até ele criar o iPhone, né? Então quando você aprende que mais de 40 startups, na verdade foram mais de 40 aprendizados que, conectando todos os pontos hoje, com essa transformação que o mundo passou, a gente vai fazendo mais negócios relevantes, mais negócios que tem tomado uma escala, uma proporção gigante, né? E obrigado pelo convite, obrigado por me ajudar nessa construção também, e que as coisas sejam estruturadas para que a gente não tenha problema jurídico. Isso aí, cara. Então esse número aqui já está desatualizado. Eu confesso que eu fiz aqui uma colinha da internet, peguei da Isto É, mas já está desatualizado, já não são mais 40, né? Já são 52. Talvez algum... Crescendo, seguindo, né? Acaba como são fundos de investimento e eu não toco operação, então talvez algumas quebraram, outras foram vendidas, outras chegaram. Então, esse número, quando você fala, são 3 estágios de investimento, né? Tanto anjo, venture builder e venture capital. Então são estágios completamente diferentes. Anjo normalmente quebra mais rápido, mas o cheque é menor. Mas quando a gente vai para venture capital, o cheque é maior, mas também a proporção que a gente pega de investimento é pequena. Então, John, eu queria começar que você compartilhasse aí, falasse um pouco dessa sua jornada empreendedora, né, na era digital, falando aí de startup, das decisões estratégicas aí que te levaram a fundar tantas empresas, e que você compartilhasse aí insights, né, com a nossa audiência, com o pessoal que tem essa vontade, que tem essa afinidade com o digital e que quer empreender. Legal. Basicamente a história começa há 20 anos atrás, eu querendo em um final de semana comprar pizza para comer com os amigos. Então assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né, que é uma frase que é muito comum hoje, virou sinônimo de moda. Eu sou empreendedor ou eu tenho uma startup. Mas há 20 anos atrás ninguém falava sobre isso. Era pouquíssimas pessoas que falavam, né? Basicamente eu quero trabalhar para poder comprar alguma coisa. Então o meu empreendedorismo era comprar uma pizza no final de semana. Sim. E nessa jornada eu lembro que eu tive uma primeira investidora, que era mãe de um sócio meu, que ela era gerente geral da Caixa Econômica, e ela fez um grande favor de emprestar /dar
barra nunca cobrar 50 mil reais, que era muito dinheiro pra época. Eu fiquei pensando nisso, né, cara? Era muito dinheiro. Era. Só que o filho dela é uma pessoa fora da média. Eu lembro que tem uma formação da Cisco que você levava 2 anos pra fazer. E ele era... Ou ele é muito esforçado, ou ele tem um QI... Como eu não medi, então eu não sei, mas eu acho que ele é os dois. Ele é uma mistura de uma pessoa super esforçada com um QI acima da média. Porque eu lembro que ele fez a formação da Cisco, que leva 2 anos, ele levou 4 ou foi 6 meses pra fazer todas as certificações. Então, a mãe dele sabia que ele era uma pessoa fora da caixa, e aí ele me chamou pra gente virar sócio de uma empresa pra fazer sites. Só que há 20 anos atrás, eu adolescente, ele adolescente, mais todos os nossos amigos em volta adolescente, tava naquela fase de lan house e de jogar Counter-Strike, jogo de tiro, jogar League of Legends, que é o... Sim. Na época já era o jogo mais jogado do mundo, ainda hoje, 20 anos depois, ainda é o jogo mais jogado do mundo. E basicamente a gente ia trabalhar, sentava no escritório e ficava todo mundo jogando videogame. Todo mundo focado. Todo mundo super focado. 6 meses depois, ganhamos muitos torneios. Porém, a empresa quebrou, Fechou. óbvio. Só que nessa jornada, eu nunca fui a pessoa mais... Assim, John, se você fosse definir uma habilidade sua, qual é? Prestar atenção. Eu nunca fui na escola as melhores notas, em todos os negócios eu nunca fui o mais inteligente, mas sempre fui um cara muito observador. Ótimo. E quando, nos poucos clientes que a gente ia conversar, eu já via ali a percepção que o mundo estava indo para tecnologia, que as pessoas estavam se digitalizando. Na época, cartão de visita já era site. Então, lembra que todo mundo falava, tem que fazer um site, que é o novo cartão de visita. Isso a gente está falando de 2000? Anos 2000 e pouquinho. Comecinho dos anos 2000. 2000 e pouquinho. E nessa época, eu não tive uma boa instrução escolar, meus pais muito simples, mas uma pessoa muito próxima falou assim, John, o futuro, as pessoas vão ser pagas por resolver problemas. Não com essas palavras, mas ele falou o seguinte, faculdade, pelo que eu tô vendo, não é pra você. Faz curso técnico que você vai resolver uma coisa muito específica e foca nisso que você vai ganhar dinheiro. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí ele me chamou pra fazer essa empresa de tecnologia, fazer sites. Cara, eu não sabia fazer sites. Aí eu fui estudar uma escola de computação, aí fui aprender a fazer layout, UX, UI, edição de vídeo, cinema. Aí eu me fascinei por esse mercado. E nessa empresa, antes de quebrar, tinha uma médica muito famosa que ela queria fazer um aplicativo, que ela estava em Nova York. E ela falou, nossa, eu vi um aplicativo aqui e tal. Você sabe o que é aplicativo? Aplicativo não. Ah, não, iPhone 3. Você não sabe o que é iPhone 3? iPhone 3, eu sei lá o que é iPhone 3, eu sou pobre. Eu sabia que era um Xing Ling. Lembra aqueles celulares que você abria a antena? Lembro. Cara, a evolução do Palm Top. BlackBerry tava no auge. E ela falou, não, tava em Nova York, eu quero fazer um aplicativo, sabe fazer? Sei. Eu olho no Google, vou aprender rapidinho. Pô, é super fácil fazer app. E aí, então eu quero fazer um aplicativo. Aí, como eu era designer, eu desenhei todo o aplicativo pra ela. Aí o meu sócio, né, programador, o que a gente vai fazer? Pô, vamos programar. Como é que programa iPhone? Não sei, olha aí, você é programador. Cara, tem que comprar um MacBook. MacBook programa de iPhone só faz MacBook. Quanto custa um MacBook? Cara, um rim com tudo que tem direito do seu corpo não paga parcela. Exato. Cara, a gente ficou desesperado. Meu Deus, e agora? Mas aí, óbvio que aí vem aprendizados que hoje é aprendizados, né? Na época era desespero. Mas que toda a jornada do empreendedor é feita de resolver problemas. 100%. Inclusive, fazendo um disclaimer aqui, eu vou até aqui anotar, porque você sabe que eu sou muito desfocado, né? Mas tem uma escritora, Saras, que é uma indiana, que ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela escreveu um livro chamado Effectuation. E esse livro, ela pegou um problema e pegou 30 pessoas de muito resultado. Cara de sucesso. E ela começou a mapear. O que é que faz pessoas de muito resultado ter muito resultado? Ela deu esse problema e ela descobriu que para as 30 pessoas tiveram 17 formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então o que ela quis mostrar com isso? Basicamente, qualquer problema que você tem na sua vida, porque você vai ter problema. Você quer empreender, você já começa negativo. Porque abrir empresa te dá custo, você tem que ter um jurídico bom para que você não tenha nenhum problema. Isso envolve um custo inicial.
Depois diluído vira nada, mas no começo é custo. Contabilidade, você tem que montar um enquadramento certo para que você não pague um imposto maior do que aquilo que você começou a faturar. Então isso aí já é um custo. E você tem um sócio do governo que te leva quase que a metade de tudo que você faz. Sim. Então você já começa negativo. E o empreendedor, se ele quebra, ele não fica no zero. Porque de tudo que ele tem que pagar, tem trabalhista, tem alguma coisa, você sai no negativo pesado. Então, assim, essa é uma das profissões mais ingratas. Então, você precisa ser um cara bom em resolver problemas. E quando ela descobriu que para o mesmo problema teve 17 formas diferentes, então para qualquer problema que você tenha na sua vida, existe mais de uma forma de você resolver. A questão é que às vezes a gente está tão focado no problema, emocionalmente ligado nele, que você não consegue ter clareza no que você tem que, como é que você tem que lidar com isso. Então, você tem um problema judicial, um problema jurídico, o que você tem que fazer? Cara, ligar pro seu advogado. Tira o sentimento da equação, liga e fala, como é que eu resolvo? Sim. E aí a pessoa competente vai falar, ó, a instrução é essa. Tem a linha A, a linha B, a linha C, e acabou. Então, aí tem Você não fica preso no problema, né? Você continua focando no teu negócio. Não fica. E aí tem aquela eu amo a Disney, né? Então, o Kung Fu Panda que fala, o ontem é passado, o amanhã é um mistério, hoje é uma dádiva, por isso é um presente. Então, a vida do empreendedor é estar focado no presente, no que ele resolve. No que ele não resolve, não controla, deixa a emoção de lado e deixa que quem são os órgãos competentes para julgar, para tramitar, você espera. E quando chegar o problema, você resolve. Exato. E eu vejo muitos amigos pessoais próximos, mega empresários que quebraram, etc., porque não sabiam lidar com pressão e problema. E a vida do empreendedor é ter problema. Então é só um disclaimer para falar do aplicativo. E aí a gente foi fazer esse primeiro aplicativo, e aí eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então eu comecei a observar que as pessoas de muito sucesso, elas tinham competências individuais nos seus negócios e que, se somadas, lembra Steve Jobs de conectar os pontos? Se você junta esses pontos, você cria algo extraordinário. Então a gente começou a fazer esse projeto, que óbvio que foi um fracasso, demoramos pra caramba pra aprender. Aprendemos, montamos uma das primeiras software houses do Brasil, isso há 14, 16 anos atrás. Então era no ápice, Steve Jobs era vivo, que Deus o tenha, né? O iPhone estava lançando o iPhone 3GS, e nessa época eu eu fiz um aplicativo fitness, chamava Workout. E esse aplicativo foi para 40 países, foi onde foi onde virou vitrine. Por conta desse aplicativo, eu montei uma software house para atender pessoas no mercado. O marketing digital estava começando a crescer no mercado brasileiro. Tem uma pessoa que é muito grande nesse mercado, começou a ensinar como é que você fazia vendas online. Aí eu fui juntando esses mercados, comecei a atender muita gente. Então foram mais de 300 aplicativos criados ali entre 2014 e 2018. Então eu tive muito contato com muita gente muito boa. Nesse processo, montei uma empresa de tecnologia, na época uma automação de redes sociais, virou a maior empresa do mundo nessa área. A gente bateu 1,2 milhão de usuários ativos. Nossa, muita coisa. Foi absurdo, foi absurdo. Eu lembro que eu transacionava 1,2 bi de dados por dia, porque era muito... Nossa. Basicamente, eu pegava todas as informações que o Instagram, na época, não é que era público, mas que não tinha bloqueio. Então, eu fazia toda a análise preditiva, eu cruzava informações que na época não tinha Instagram pago, né? Você não conseguia impulsionar para qualificar o segmento. Eu fazia isso de forma por inteligência artificial. Eu tinha uma base que fazia isso. E ali eu descobri... Aí foi meu primeiro contato com dados. Eu falei, caramba, olha só o que eu tenho aqui na mão para poder trabalhar. E aí eu não sabia o que fazer. Na época, a gente contratou 3 doutores de uma faculdade, que era a Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem um curso muito bom de dados. E aí eles começaram a fazer análise preditiva de tudo que era lado. Eu falei, pô, isso aqui é o futuro dos negócios. Porque aí nasceu o jargão na época, né? Que os dados eram o novo petróleo do mundo. Sim. Só que aí eu descobri uma outra coisa. Não basta só ter os dados. Você tem que saber o que fazer com os dados, né? Sim, Mas dessa startup, eu entrei para um fundo de investimento. E aí foi onde eu comecei a explorar esse mercado de investimento, né? Então me juntei com pessoas muito boas. Então aí tudo que você imaginar de startup, a gente trabalhou, de inteligência artificial. Inclusive hoje se fala muito do ChatGPT, né? Que o ChatGPT agora você cria conteúdo automatizado. Eu comecei a desenvolver isso em 2017. Exato. Você conhece o Christian Barbosa, né? Nosso sócio. Sim. E o Cris ele estava nos Estados Unidos, ele viu que estava tendo esse movimento no mundo de inteligência artificial. Ele veio pro Brasil, me chamou, a gente fez um projeto gigante, cara, projeto lindo. Hoje, o CEO da Many está na Coreia do Sul, acelerada pelo governo da Coreia, foi selecionada
mais de 40 mil startups, foram selecionadas 40 no mundo, a gente foi uma delas. Então, da América Latina, acho que foram 2. Então, projeto gigantesco. Só que além do ChatGPT, a gente faz o texto, faz o conteúdo, mas ainda entrega imagem, vídeo, dados de redes sociais. Então, sempre entendi que o futuro das coisas agora era transitar ali no mercado de dados com o mercado de resultado. Porque nessa jornada, como é que você faz para ter uma empresa de muito sucesso? Gerar valor para o cliente final. Então, ele tem que ter, primeiro, um ganho. Se ele assina um software seu, ele tem que no dia 1 ou no dia 0 ter algum ganho. Porque se ele não tem, ele não vai assinar, ele vai fechar e nunca mais volta. Então você tem que cuidar dessa pessoa, tem que ter um comercial ativo para o cara comprou, assinou, liga para ele, pergunta como é que ele chegou, faz uma pesquisa com ele, né? Quanto mais input você tem, você sabe qual a comunicação que você vai dar para você vender mais e também como você vai cuidar dele para que ele não cancele o software que está assinando com você, né? E aí começou essa jornada de tecnologia. Então, assim, o que faz uma empresa de tecnologia dar muito certo, tá? Primeiro, se você for listar, assim, dos pontos mais importantes, que aí eu vou falar que é base empírica do que eu aprendi nesses 20 anos empreendendo, tá? O mais importante para mim é o time, porque o time, não adianta você ter uma ideia disruptiva, inovadora, num tempo totalmente errado. Hoje a gente viralizou podcast. Podcast agora, todo mundo que tem conteúdo relevante, liga a câmera, grava e vai abençoar a vida de muita gente que não conhece da área, ou que tem interesse, ou que tá perdido. O cara vai pesquisar, vai encontrar, vai ouvir o podcast, papo legal e etc. Ou o papo pode ser muito ruim também, o cara pula o podcast e acabou. Sim. Agora imagina, eu já vi pessoas querendo gravar podcast anos 2000. Cara, já tinha essa pegada, você pega o Jovem Nerd, por exemplo, que criava podcast há 15 anos atrás. Mas imagina, você tinha lá o Windows 95, que você tinha que instalar o Windows Media Player, você tinha que codar um áudio de 3 minutos, era 300 kbps, que era a metade do seu HD. Nossa, então, assim, o time é mais importante que o produto. Você pode ter uma ideia genial na época da minha plataforma. Quando eu fiz essa plataforma de automação, o Instagram não tinha a parte de tráfego pago. O mercado estava começando a falar sobre Instagram para negócios. E não tinha ninguém posicionado fazendo isso. Nossa. Cara, eu juntei a fome com a vontade de comer e entreguei resultado. Então todo mundo que entrava na plataforma, no dia 1 tinha resultado. O que ela queria? Seguidores, interação e um público qualificado. Virou uma coisa tão maluca que aonde eu tava, pegava um táxi em Florianópolis. Se o taxista me ouvisse falar no telefone, não, porque a plataforma assim, cara, você é o dono dessa plataforma? Cara, quase bati o carro. Deixa eu te mostrar aqui, minha filha usa, a minha esposa cabeleireira usa, não sei o que lá. Cara, foi uma coisa de louco, assim. Então todo mundo que era microempresário, microempreendedor, autônomo, liberal, ou algum microinfluenciador usava a plataforma. Então o timing foi muito certo. Ou, se eu for voltar aqui mais atrás, não adianta você querer fazer uma empresa de aplicativo em 1995, onde smartphone não existia, não era difundido. Então, time é muito importante. E aí, o segundo para mim é time, né? Não adianta você ter uma ideia num time perfeito se o seu time não é competente. Então, o time que eu falo, eu listo o meu Dream Team, que é um cara muito bom de programação, um cara full stack, seja o CTO do negócio, uma pessoa ali que cuide do X e do Y, né, da usabilidade do projeto, porque se você tem um produto feio e não funciona, a pessoa vai te esculhambar e nunca mais volta. Se o produto é bonito e não funciona, ele vai dar o benefício da dúvida. Porra, a empresa é muito grande, talvez teve algum problema, depois eu volto. Então eu sempre tive essa questão da estética muito focado para gerar essa experiência. Então, o cara de produto, o cara de UX, o cara de vendas, porque no começo você tem que ter 80% do seu foco e energia focado em vender, porque não adianta você administrar 0 dinheiro. Quanto é que você tem? R$0. Tá, então eu vou colocar aqui um analista de dados, eu vou colocar aqui uma especialista em Excel, uma contabilidade, cara, você vai gerenciar o dinheiro que você não tem. Então, é focado em venda, aí um cara financeiro e um administrativo, né? Esse, pra mim, é o que compõe um time perfeito para quando você quer trabalhar com inovação, tecnologia, sistema, etc. Então, essas são as coisas mais importantes. E claro que com dinheiro, né? Você não precisa pegar funding. Eu gosto de fazer tudo muito bootstrap, porque bootstrap eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu sistema, eu tomo as decisões. Não tá tão amarrado, né? 0 amarrado. Então, quando é que eu gosto de pegar dinheiro? Quando o dinheiro não é mais necessidade. Porque eu posso fazer bons acordos, eu posso fazer bons contratos, e aí eu posso definir para onde eu quero levar meu negócio. Porque às vezes
se fala muito que você tem que ter uma mente de expansionista, você tem que ser um cara que tem que pensar em crescimento. Não necessariamente, cada um tem um propósito de vida, tem as suas equivalências. Para uma pessoa ganhar 30, 40 mil reais por mês, fazer uma viagem por ano, trocar o carro em uma casa, é o que ele quer viver, tá tudo bem. Outros querem fazer IPO, querem dominar o mundo, e tá tudo certo. Cada um tem que saber o preço que vai pagar. Então, quando você tem clareza do preço que você vai pagar, aí no dia a dia você não reclama o que você tem que fazer. Porque se para você quer ganhar um salário mínimo, tá ok. Você vai acordar lá às 7 da manhã, vai trabalhar 6 horas por dia, tá tudo certo. Se você quer fazer um negócio extraordinário, gigante, cara, o esforço é proporcional. Sim. Então, e a responsabilidade também, né? Não, aí o tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já dizia o tio do Homem-Aranha. É isso aí. E é literalmente isso. Na prática é isso. Então, se você quer você quer ter um escritório gigante que atenda como vocês atendem aí continentes, saiba que na Ásia agora é à noite e quando aqui for noite, lá é de manhã e você vai ter que atender, e ponto final. É o preço de você criar um negócio global. Então, quando você tem clareza do desafio que você tem que fazer e o esforço que é proporcional, a vida fica mais fácil porque você sabe o preço que você paga. Então, resumindo esses 20 anos empreendendo para construir esses negócios, é muito pensando dessa forma, né? Então, se eu quero ter um negócio que tenha resultado, muito resultado, e aí, sei lá, colocar milhões de usuários na base, etc., eu sei que o esforço vai ser proporcional a isso. Então o suporte vai ser 24/7, que é uma das grandes coisas que eu fiz que mudou muito o game change assim, nos meus negócios. Quando a empresa vai para a área de tração em escala, eu coloco pessoas trabalhando 24/7. Então, se eu tenho um empresário que 3 da manhã tá acordado e tá fazendo, tá olhando o sistema. Vai ter o suporte. Vai ter o suporte. Não é fila, vai ter o suporte. Então, quando você começa a entender a funcionalidade, tem que funcionar o produto, mas também que o cliente hoje, ele gosta de se sentir pertencente ao processo e ele quer saber informações, se você faz esse match, você vai ter um negócio que tenha resultado, né? Perfeito, João. Enquanto você estava falando aí, eu fui anotando aqui esses principais insights para passar aí pro nosso ouvinte. O empreendedorismo. Resolver problemas, foco em resolver problemas, buscar pessoas com habilidades complementares às suas, né? Sim. E aí a gente já entra nessa parte de time, de formar o time, e com um time bom você consegue exercer essa funcionalidade, né? De resolver com maestria todos os problemas e atender aquilo que você está vendendo, aquele tipo de produto. Perfeito. Inclusive... Você anotando aqui, eu anotando aqui, né? Isso aí. E quando a gente fala sobre sociedade, poucas pessoas sabem, eu fui bolsista da Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lemann. Então não tinha quase que dinheiro nenhum e precisava de formação empresarial, porque eu sabia que eu queria não só mais comprar pizza, mas eu já tinha conhecido muitos empresários que tinham tido muito sucesso e falei, eu quero fazer meu primeiro milhão, eu quero mudar a vida da minha família. Então, alguns drives foram inseridos no processo, né? Porque, apesar de acreditar que muita gente tem aquele start, tipo, estava debaixo da ponte, olhando o meu filho querendo comer alguma coisa, não tinha dinheiro, dá aquele estalo e muda a vida. Eu sei que isso acontece, mas comigo não foi assim. Comigo sempre é step by step. Então, qual é o próximo pote no fim do arco-íris? Você foi construindo, né, cara? Uma construção contínua. Qual é a próxima jornada? Então, eu lembro que quando eu fiz um dos programas da Fundação, que era o Laboratório, e lá eu via, o Jorge Paulo Lemann com mais de 350 sócios, aquela coisa louca, e meu aprendizado é que sócio era ruim, né? Porque sócio dava problema, Aí o problema não é ter muito sócio, o problema é escolher o sócio errado, né? Então já começa daí. Mas uma das coisas que eu aprendi com o Jorge Paulo e que isso mudou a forma como eu faço o negócio, por isso também eu fui para o mercado de investimento, claro que mentorado pelo Christian Barbosa, pelo Guga Stocco, por pessoas incríveis que já tinham uma reputação e uma jornada extensa no mercado de muito sucesso, mas o que eu entendi? Quando a gente vai falar sobre sociedade, é aquilo que você falou, né? Competências complementares. E aí eu faço uma pergunta que quando eu quero colocar um sócio no negócio, é melhor com ele ou melhor sem ele? Então esse é o primeiro filtro, né? Então isso é uma tabelinha muito simples de você fazer. Mas se você quer fazer alavancagem societária, alavancagem empresarial, você quer ter muitos negócios, é impossível você ter controle de todos. Então o que você tem que fazer? Eu vejo que é muito comum as pessoas falarem, eu prefiro 10% de um negócio de 1 bi do que 100% de um negócio que não fatura nada. Na prática, o conceito é diferente. Porque quando você... Ainda mais o brasileiro, que tem uma forma diferente de fazer negócio, né? Ele é aquela pessoa apaixonada pelo produto, apaixonada pela ideia. É o cara que nem fala ideia, porque se eu falar ideia, vão roubar a minha ideia. Que é a pior besteira que a pessoa pode falar. Mas quando você tá nesse mercado de escala e você quer ter muitos negócios, se você pegar a lista da Forbes hoje,
Pega a lista da Forbes, as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Não vou falar do mundo, falo do Brasil. Você vai ver que nenhuma delas tem controle de nada dos seus negócios. Se for nível global, pega lá o Elon Musk, que tem 20% da Tesla. Você pega o Jeff Bezos, tem lá acho que 12% da Amazon. O Zuckerberg. Zuckerberg, quantos por cento, Miguel? 9%. A gente tá com um consultor financeiro gigantesco aqui do lado. Então você pega empresa de capital aberto. Não tem como você chutar número. É dados. Então você vai ver o proporcional. Todos não tem mais que 20%. Mas porque os caras são os caras mais ricos do mundo? Porque quando você multiplica com a pessoa certa, quando você divide com as pessoas certas, você multiplica de forma exponencial os teus projetos. Então foi assim que eu comecei a alavancar os meus negócios. Eu comecei a fazer muitos negócios, muitas empresas, onde eu não tenho um controle, eu sou um sócio minoritário, porém no volume das coisas que eu faço com pessoas competentes, assim como o Jorge Paulo fez, eu consigo criar negócios extraordinários. Então esse é um drive da escolha da sociedade. Vale a pena ter sócios? Sim, se ele é complementar a você, se ele não vai te dar problema, melhor com ou melhor sem, e se a competência dele, dentro da operação que ele vai fazer, que ele seja apaixonado pelo produto. Porque não pela empresa, pelo produto, que o produto pode mudar. Se eu pego um feedback que eu não estou tracionando bem pela direção que eu tô indo, então me dá o usuário me dá o feedback, eu mudo ele. Ou se o produto tá uma merda, eu posso mudar também. Aí eu tenho que ter essa sensibilidade. Se eu for apaixonado pela empresa, eu quebro. Perfeito. Então isso é o que baliza aí os negócios. Muito bom. Nossa, pra audiência aqui deve estar curtindo. Ou não, né? ou agora estão passando o podcast. Não, acho que não. Acho que quem tem essa afinidade, né? Quem tem essa veia aí com o mercado digital, que tem essa paixão pela inovação e pelo empreendedorismo, deve estar adorando, sem dúvida. John, queria falar com você agora sobre o papel da inovação, né? Inovação e privacidade dentro desse ecossistema de startups. Porque quando a gente fala em startups, a gente pensa sempre num negócio que pode escalonar grandes escalas, né? E isso traz consigo um fluxo muito grande de dados, né? E a gente sabe que hoje em dia, tanto no Brasil quanto na Europa, as leis de proteção de dados, né? A GDPR na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, acabou até se tornando uma garantia fundamental à privacidade dos dados, né? Tá na Constituição agora. Então a gente, para a startup se manter nesse mercado competitivo, né? Ela tem que estar atento de uma certa maneira ao tratamento desses dados. Porque quando ela foca, eu penso assim, queria que você me complementasse. Quando ela foca no negócio dela, né, no negócio no core da empresa, que é fazer aquela entrega de uma maneira escalonável, crescendo sempre, ela não precisa, ela tem que ter a segurança que os dados dela, que esse fluxo alto de dados que ela necessita para funcionar, para fazer essa entrega escalonável, tem que estar sendo feito o uso correto, e assim ela consegue focar no negócio, e isso traz competitividade, traz credibilidade, né? Hoje em dia, no mundo digital, eu acho que as pessoas, quando elas vão atrás de um produto ou de uma prestação de serviço, a primeira coisa que ela faz é procurar aquela reputação da empresa, né? Ver ali, reclame aqui, no Google, ver os comentários do Google. Então, ele se deparou com aquela empresa, ele está buscando aquele produto ou aquele serviço, e a empresa tem uma reputação boa com relação aos dados, ela cuida bem dos dados de forma de segurança, trazendo segurança, transparente, coletando os dados para a finalidade certa. Isso gera, sem dúvida nenhuma, uma competitividade, agregando valor para a marca dela. Queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso, sobre a privacidade aí dentro do ecossistema de startups. Boa. Saiu, olha que coisa interessante, saiu uma matéria no Fórum Econômico Mundial falando sobre as próximas profissões mais promissoras até 2027. Perfeito. A primeira delas é a inteligência artificial, que está ligada a dados. Uhum. Só IA vai gerar mais de 1 milhão de novos empregos, novos trabalhos. Uhum. Então, basicamente, você teve na pandemia, todo mundo falando sobre tecnologia, startup, os múltiplos absurdos, todo mundo fazendo IPO, todo mundo captando dinheiro, absurdo, aquela coisa astronômica. Uhum. E aí o mercado, pós-pandemia, caiu, afundou,
o mercado normalizou de novo. Hoje não tem mais aquilo de pegar um PowerPoint e captar 100 milhões no PowerPoint, né? Então hoje tem que ter lucro contábil, tem que ter caixa, atração, etc, etc. Mas vivemos agora na fase da inteligência artificial. Então você tem duas startups. Você tem a startup de inteligência artificial, que continua pegando muito dinheiro, e você tem o resto das startups, que normalizou. Quando a gente fala que em 2027 IA vai ser cada vez mais forte, IA basicamente trafega dados. Perfeito. Ponto. Você pega a segunda profissão, sustentabilidade. Então a gente está vivendo também nesse mercado que tem que ser ESG, tem que ser sustentável, etc, etc. Mas o terceiro é dados. Justo. Então eu falo assim, qual é as profissões que mais vai crescer no mundo? Dados. Por quê? Porque dados representa tudo que você faz hoje no dia a dia. Eu vou chegar lá. Então depois tem operador de máquina. Isso aqui é mais máquina agrícola. Porque agora o próprio agro, você coloca caminhões, tratores que são autônomos. Então você tem que saber operar a tecnologia para fazer o caminhão fazer as coisas do que você tem uma pessoa que vai ali manualmente fazendo, né? Transformação digital, que é você trazer o mercado offline e para o digital. Então você precisa também conhecer os dados da sua audiência para que você ganhe escala, porque a gente estava conversando mais cedo e eu falei para você que eu achava um absurdo, né? Que a pessoa hoje que é referência no mercado não é a que tem a maior formação. Você é a pessoa mais qualificada de proteção de dados do Brasil hoje, mas não quer dizer que você é a maior referência. Porque a maior referência é um cara que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e que saiu da FAAP e as pessoas acham que... Eu adoro a FAAP, é um curso super bem formado. Mas a pessoa que sai da FAAP formada agora não tem 5% da sua base acadêmica, teórica, o mercado prático que você estudou, mas está lá. E você vai ter a fintech, que é aí onde eu sou seu cliente também, que basicamente imagina o volume de dados que eu pego de movimentar dinheiro das pessoas e ter que proteger esses dados. Então, quando a gente coloca uma lei, né? Você falou sobre a GDPR na Europa, que vem para o Brasil e traz essa regulamentação. O primeiro modus que eu penso é competitividade. Por quê? Se você pega as Big Techs, como é que você vai competir com uma Facebook, com uma Amazon, com uma Apple, se não tem uma regulamentação que todo mundo nivela ali por baixo, aonde cada um tem as mesmas obrigações para lidar com isso no mercado. Então, quando você começa a trabalhar com esse volume, se você não tem um profissional qualificado para que te dê embasamento e segurança, você não escala. Porque você bem sabe que uma multa pode chegar a 50 milhões, se for limitada, se eu não me engano. É 2% do faturamento anual, limitado até 50 milhões. Até 50 milhões. Por infração. Por infração. Então, normalmente é igual o trânsito, né? Se o cara, você vai tomar uma multa, você bateu e o farol tá quebrado. Ele vai falar do farol, ele vai falar que a roda tá irregular, ele vai falar do cinto, vai falar que você pegou o celular na hora. 3 infrações. Já foi. Então é 150 milhões ali por baixo de infração. Então, se você não tem um profissional que se adeque ao seu mercado disso, uma pessoa que cuida só dos dados do seu negócio, você vai quebrar por infração. Não é nem por competitividade de produto ou mercado. Então, isso é uma coisa muito louca. E quando a gente estava falando, você estava falando sobre isso, eu vou te dar um exemplo. E normalmente as pessoas tendem a aprender no amor ou pela dor. Verdade. O amor é o cara esperto que fala, pô, eu estou ouvindo esse podcast, eu sei que eu preciso, vou procurar. Vou me antecipar, vou fazer o orçamento, vou procurar um profissional competente e vou colocar na minha empresa. Esse é o 1% da população. É o cara que se antecipa porque sabe que precisa. Agora, normalmente, quem aprende mesmo é aquele cara que erra. Porque, normalmente... tem até um ditado que fala que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Eu tava pensando, essa semana, eu estou escrevendo um livro. Boa. E cada capítulo do meu livro, eu estou trazendo uma história minha sobre alguma aplicação do que eu estou ensinando na prática. E muitas das coisas que eu errei muito foram conselhos que me deram e que eu não ouvi. Porque se eu falo pra você, não invista em pirâmide, porque pirâmide é crime e você vai perder tudo. Um exemplo bem esdrúxulo, tá? Aí você fala, tá, beleza, mas pô, meu melhor amigo me chamou pra entrar numa pirâmide pra colocar aqui só R$1.000. Vou colocar só pra testar. O que vai acontecer? Você vai perder tudo. Então, claro que eu tô usando um hipotético, mas no dia a dia você vai ver que tudo que você faz
na parte empresarial, você já recebeu algum conselho bom e que você não seguiu e quebrou a cara e aprendeu com quebrar a cara é sobre isso, né? Então, o mundo é sobre tentativa e erro, mas que as pessoas não precisam errar sobre isso. E aí, um exemplo prático, você falou sobre competitividade. Ano passado, eu e um grupo de empresários, a gente comprou um percentual do eleito melhor hotel do mundo. E por que esse hotel foi eleito o melhor hotel do mundo? Basicamente, na pandemia, as pessoas estavam procurando locais para sair de casa, etc. Foram lá para o hotel. Só que a forma como você cuida do seu cliente, que eu falei com você sobre software, mas isso não é só software, isso é sobre todo tipo de serviço que você presta. Atendimento 24/7, 24/7. Teu time qualificado. Quando eu fui me hospedar nesse hotel a primeira vez, era aniversário da minha esposa, eu tava com o meu filho, na época eu tava com 8 meses, se eu não me engano, muito novinho ainda. Você conhece minha esposa, Sim. Eu e ela, a gente é tubarão pra trabalhar, mas totalmente desligado com o que tem pra fazer nos periféricos. Pai de primeira viagem, a gente foi pra Gramado, né, pra se hospedar no hotel. Na época, nada de compra, era só porque eu queria já tinha sido eleito o melhor hotel do mundo. Eu falei, pô, vou fazer essa experiência pra minha esposa, vou agradar ela e tal, né? Vai ver que a gente faz o segundo filho e deu certo. Mas quando a gente chegou lá, a gente esqueceu, um bebê de 8 meses, esquecemos a comida. Meu Deus. Cara, esquecemos tudo. O leite, os legumes, tudo. Cara, que desesperador. Aí a gente ligou pra recepção e falou, você sabe onde a gente compra leite? Por que leite? Porque o nosso bebê a gente esqueceu de trazer. Lógico, qual que ele toma? Eles foram na farmácia, eles compraram, trouxeram, deixaram no quarto pra gente. E falou, vocês querem que a gente faça a comida deles? Por favor. O que ele come? Legumes, tal, sem sal, não sei o quê. Eles trouxeram todos os dias comida. Fizeram tudo pelo meu filho. E aí tem aquilo, né? O que você faz pelo meu filho adocica a minha vida. Tem um ditado assim sobre isso, né? Só que eles cuidaram tão bem da minha pessoa, da minha esposa, do meu filho, que eu sou obrigado a, por gratidão, ir lá no TripAdvisor e avaliar. Quando ele foi eleito o melhor hotel do mundo, por quê? Porque era o único hotel no mundo que tinha mais de 1000 avaliações 5 de 5. Olha só. Nenhum serviço no TripAdvisor do mundo tem isso. Reputação. É isso aí. E aí o que aconteceu? Quando você tem um hotel que ele é famoso, beleza, as pessoas lotam porque ele é bom. Só que quando você virou número 1 do TripAdvisor, top 1 hotel do mundo, quando você vai pra... Já ouviu falar sobre atração destino? Que é quando você vai pro local, não pelo local, mas porque tem alguma coisa que você quer muito. Sim. Você vai pra Orlando. Você não vai pra Orlando, você vai pra onde? Pra Disney. Você vai pra Disney, é isso. Exato. Hoje, esse hotel, ele virou atração destino pra Gramado. Nossa, tamanha a reputação que ele atingiu, né? É o único hotel que tá lotado 24/7 nos próximos meses. O único de Gramado é ele. Então as pessoas não vão mais pra Gramado, elas vão se hospedar nesse hotel porque elas querem ter uma experiência, porque a reputação dela é ilibada. Excelente. E é uma cultura. O Jonas, que é a pessoa que cuida, que fundou, se você conhece ele pessoalmente, você vê que é dele amar os detalhes. Aí o que eu te falei sobre aparência. Então é um hotel que ele te impressiona, primeiro pela estética, pela aparência, e aí pelo cuidado de todos os clientes que vão se hospedar lá. Então quando você trata reputação, análise de dados, entende quem é o seu cliente e faz ações para ele, você nunca fica pobre no seu negócio. É um diferencial competitivo, né? 1000%. E as pessoas não entendem isso. Exato. Você vai lá no Reclame Aqui, você pega grandes empresas, aí tem lá 20 mil avaliações, comentários negativos. Quantas respostas? 1000. Você nunca vai virar top 1 no mercado e continuar crescendo. Perfeito. Então, se você quer fazer uma empresa ter muito sucesso nessa nova economia, primeiro, tem alguém que cuide dos dados do seu negócio para que você não tome processo, você não quebre, você não cometa infração e você tenha uma base sólida para que você consiga alavancar. E com os dados que você tem, cuide da reputação dele, porque a reputação é mais importante do que o serviço no primeiro momento. Porque se a pessoa quer pesquisar alguma coisa, ela vai procurar você no Google. E com base no que ela for ouvir, o que vai estar escrito, ela vai determinar se ela vai tomar a decisão de comprar de você, de ser seu cliente ou não. Então, competitividade, então a proteção de dados traz isso para você e também te traz mais cliente. Reputação. Porque se você cuida da reputação do que você vende, cliente nunca vai faltar. Você acaba sendo visto como uma empresa que respeita os dados, né? Que respeita a segurança dos dados, respeita o seu consentimento. Quando você coleta aqueles dados,
do titular aí para a finalidade certa, correta, né? Passa por tudo isso, por todos esses princípios aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Excelente. E você foi falando aqui, veio vindo na minha cabeça, o empreendedor, né, o cara que montou a sua startup, quando ele toma esses devidos cuidados, né, tem uma assessoria de proteção de dados, ele não desfoca, ele não sai do core da empresa, continua ali, focado nele, porque como uma startup, por natureza, já tem esse fluxo enorme de dados, a última coisa que ele precisa é ter que parar o negócio que ele está fazendo, onde ele ganha dinheiro, para se preocupar com outras coisas que ele pode ter aí um DPO, encarregado de proteção de dados, para resolver isso. Não, perfeito. E aí, na última ponta, o que é melhor, quando você vai fazer alguma venda do seu negócio, você tem que ter todas as informações. Tem que estar em compliance, né? E aí tem um compliance. Aí essa informação brilha. Exato. Porque as pessoas não sabem fazer o earn-out, não sabem vender o negócio, porque no meio do processo o cara projeta um faturamento X. Então, o cara projetou esse faturamento. Então, em cima desse faturamento, ele vai fazer o valuation. Tá, então eu coloquei o valuation aqui de 10 milhões. Só que quando ele começa a fazer a auditoria do negócio e os dados estão tá uma loucura, e aí ele vai ter que contratar uma pessoa, pagar muito caro, vai ser moroso, vai levar um ano para que você consiga colher as informações, acaba que o que ele achava de 10 milhões pela projeção do faturamento, acaba que ele viu que não vale 2 milhões. Você perde o negócio. Você perde o negócio, porque ele não vai falar que vai te oferecer 20% do que valia, e você gastou uma fortuna porque você não tem uma estrutura de dados bem definida do seu negócio, então acaba que todo mundo perde. Então, quando você tem isso desde o dia zero como core do seu negócio, até para você vender, fazer o exit da sua empresa, isso vai fazer uma diferença absurda. E fora a segurança que, quando você tem todas as informações, se o CEO sair, o negócio afunda ou cresce, se você tiver os dados bem definidos, você vai saber. Exatamente. Porque você não pode ter a sua figura alocada em uma reputação de uma pessoa. Você tem que ter um negócio estruturado. E você só vai saber se você tiver a estrutura dos dados bem distribuída no seu negócio. Né? Não, e acho que aí, por exemplo, você falou na venda, né, da startup lá na frente. Tem aquela jornada ali do meio, né, porque ele estando com a casa em ordem, organizada, ele se torna competitivo e ele fecha outros negócios, porque grandes players do mercado, esses grandes players eles só vão negociar ou transacionar aí produtos e serviços com empresas que estejam adequadas, né? Porque existe o compartilhamento desses dados, né? Eu vou colocar os meus clientes na sua fintech, eu vou receber através da sua fintech, eu vou estar compartilhando os meus dados com a sua fintech e eu não posso compartilhar com uma empresa que não esteja 100% adequada, né? Se eu cuido aqui do meu dever de casa, né, eu tenho que estar lá. E até isso acaba sendo uma exigência aí nos contratos, né? Hoje em dia já é comum você ver os aditivos de proteção de dados delimitando as responsabilidades, para não ter nenhum problema lá na frente. Sim. Né? Você compartilhou com aquela empresa, mas e aí? Aquela empresa é uma bagunça. E aí ela teve um incidente de segurança e vazaram os seus dados, dos seus clientes. Você compartilhou com aquela empresa e ela não foi idônea. Então, nesse sentido também, né? Nessa jornada, até lá na frente você vender, tem essa parte aí da competição e do quanto isso agrega valor. Perfeito. E até no nosso negócio, eu posso até falar com propriedade, porque sempre que a gente tem um problema, a gente manda lá no grupo, você sempre entra, resolve, etc. E mais do que isso, você treina as pessoas, isso que é legal. Porque não é só você saber que tem que ter alguma coisa, mas tem que formar as pessoas. Sim. Não adianta... É quando você vai aprender a dirigir, né? Você é inconsciente incompetente. Depois você sabe que você é consciente incompetente, até você virar consciente competente. Perfeito. Então isso exige treinamento, que é a autoescola. Então a autoescola vai te trazer clareza que você não sabe o que você precisa, e depois ela vai te entregar você sabendo que você agora tem clareza que precisa. Então você sabe o que você sabe. E com você é igual. Proteção de dados, no primeiro momento, as pessoas que estão ouvindo aqui podem falar, pô, eu não sei o que eu preciso, mas agora já traz consciência. Então, se eu quero ter um mercado para ter segurança, eu quero ter escala, se eu quero vender meu negócio, eu quero dormir com segurança, eu sei que eu preciso agora. Então, qual é o próximo passo? Pô, contratar alguém que entenda para poder implementar aquilo que você não sabe, para que você tenha segurança jurídica e aí você, no futuro, vender o seu negócio e ganhar dinheiro, né? Que é o que importa. Perfeito, perfeito. E a gente pode falar aí da BlitzPay, uma empresa que investe tanto em software quanto hardware e ao mesmo tempo em treinamento, porque não é só essa estrutura, tem um fator humano ali por trás.
No responsible, mas quem vende curso online, blitzpay.com. Exatamente. Mas eu mexi o jabá aqui. É isso aí. Já encaminhando aqui para o final do nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da tecnologia, né? E a proteção de dados. Queria que você compartilhasse aí com a gente quais são as perspectivas que você vê sobre as tendências tecnológicas que vão moldar aí o cenário empresarial, né? Eu acho que quando a gente fala isso, a gente está falando aí de inteligência artificial, internet das coisas, uma série de tecnologias que o grande desafio aí vai ser alinhar, né, os princípios da privacidade, da proteção de dados, né, e fazendo aí essa intersecção com a inovação tecnológica e a responsabilidade aí dessa gestão desses dados. Como que você vê isso aí num horizonte aí de médio e longo prazo? Quando eu falei do Fórum Econômico Mundial, isso aí já mostra basicamente qual vai ser o futuro das coisas. Verdade, cara. Principalmente as tecnologias emergentes, né, que vão ser cada vez mais difundidas. E para mim, duas grandes mudanças que o mundo vai passar. Primeiro é a velocidade de processamento de internet, né? O 5G, 6G. Por quê? Não é porque o vídeo vai ficar mais rápido, não é sobre isso. É porque, basicamente, quando eu falei que o time é a coisa mais importante do empreendedor, é porque hoje a gente vai ver na prática coisas que foram criadas na década de 60. A própria inteligência artificial, só que com aplicações práticas... Ela estourou agora, né? Ela começou lá atrás. Não, imagina. Então, quando a gente fala sobre 5G... Não é que eu vou ver stories mais rápido, vou ver vídeo no YouTube mais rápido, não é isso. Eu penso assim, a gente passamos por duas grandes revoluções de tecnologia e a gente está na terceira agora. A primeira foi o computador, foi revolucionário, mudou o mundo. Segundo, celular, smartphone. Então, lembra, você carrega 1000 músicas no bolso, você pega lá o iPod. E cada vez mais isso aqui foi uma coisa disruptiva. Só que hoje a gente está indo para o mundo da voz, onde a gente não usa mais as coisas, a gente pede as coisas. Então é por isso que cada vez mais a gente está vendo os escritórios, as casas inteligentes. Então a Alexa, Google Home, a Siri, Cortana. Então cada vez mais esse é o futuro. E com a velocidade de internet, a gente vai ver as coisas que a gente usa, a gente poder falar. Então você pega a Amazon, talvez seja a empresa mais pioneira assim, que difunde seus produtos. Eu pego o óculos. Então eu não preciso mais usar o celular. Eu posso, com o óculos, estar conectado aqui, vendo o dispositivo, perguntar as coisas. Ele tem o Echo alguma coisa, que ele é um anel que você conversa com ele. As roupas que você veste agora, que é roupa de grafite, roupas smarts. Então que você pega o jogador de futebol, né? Você sabe. Eles colocam um colete e quando termina o jogo, ele sabe todas as informações do atleta. Tudo. Desde hormônio, metabólico, performance, quando ele vai se lesionar, qual é o tratamento. Cara, é impressionante o nível que tá as coisas. E aí, com essa velocidade de processamento, com essa velocidade de internet, você vai ver, por exemplo, coisas como... Você lembra do Google Glass? Sim. Produto maravilhoso, time super errado. Não existia nada que conseguisse ali naquela época um processamento, velocidade, para que a pessoa no meio da rua conseguisse ter conexão à internet. Então tudo que você usa vai estar funcionando. Aí a Apple acabou de anunciar o Vision Pro. Então o Vision Pro... Produto certo no time certo, né? Time certíssimo. Então o preço talvez não esteja certo. Porque assim, se você pega a cadeia de usuários, você tem sempre os early adopters, né? Que são as primeiras pessoas que compram, independente do preço, porque elas vivem a estar no hype antes de todo mundo. A Apple anunciou que ia lançar... Ano que vem, né? Ano que vem, acho que era $3.500 ou era $7.000, não lembro. Eu sei que em real daria uns R$23.000, deve ter mais imposto, deve chegar uns R$30.000, mais ou menos. Ou seja, não é acessível para a maioria da população. Só que agora, as pessoas usando isso... tudo que você lança no mercado é muito caro, e aí com o tempo de muita gente usando é um produto que fica barato, né? Na escala fica barato. Você pega impressora 3D, custava milhões de dólares, hoje impressora 3D você compra por R$500. Exame de DNA custava $1 milhão. Exame de DNA hoje, eu fiz o 23andMe, eu gastei $100. E fui nos Estados Unidos, comprei na farmácia, cuspi num tubo. Exato. E eu sei todo o meu mapeamento genético, é absurdo.
Tanto que eu sabia que os problemas que eu ia ter, doenças que eu posso desenvolver por conta de um cuspe. Eu sei todos os meus ancestrais, quem são meus parentes por DNA conectado no mundo, né? Então essa velocidade de informação traz com que, por exemplo, o metaverso agora seja uma coisa próxima. Quando a gente falava sobre metaverso, era uma coisa muito tópica, porque como é que você fazer uma aplicação prática, sendo que as tecnologias são obsoletas ainda? Mas agora já está funcionando. Então você já tem, por exemplo, a Boticário, ela lançou a loja dela no metaverso, ela colocou 8 milhões de pessoas olhando os produtos dela de forma online. Olha só, uma coisa absurda. A visibilidade, né? Você já consegue comprar o mercado imobiliário dentro do metaverso, é uma coisa alucinante. Você vai no Burj Khalifa, tem uma coisa até engraçada. Você sabia que é mais caro um apartamento com a vista pro Burj Khalifa do que um apartamento no Burj Khalifa? Isso é algo interessante. Mas você vai comprar um apartamento no Burj Khalifa, a pessoa média não tem condições, custa 5 milhões de dólares. Mas aí se no metaverso você consegue comprar um apartamento no Burj Khalifa e você consegue mobiliar da forma como você quer. Então você vai pagar 1% disso, você paga 5 mil dólares para você ter o seu apartamento, e você consegue locar o seu apartamento no metaverso. Então a gente vai ter... Eu sou um assíduo apaixonado por Balneário Camboriú por vários motivos, invisto muito no mercado imobiliário lá. Imagina que eu posso ganhar dinheiro no mercado imobiliário tradicional, construindo prédio, e no metaverso. Então eu consigo comprar áreas no metaverso que no presencial não consigo, e construir reputação, construir imóveis virtuais lá e colocar para alugar, e você consegue colocar para alugar. Então o mundo vai passar por uma transformação absurda. Então, além dessa tecnologia, dessa conexão de velocidade, aí vem a segunda grande mudança, que é o processamento de dados, que aí é a computação quântica. Por quê? Antigamente, para fazer contas numéricas absurdas, você levaria bilhões, trilhões de anos. Com computação quântica, você leva 200 segundos. Se você colocar contas mais rápidas do mundo, computação quântica, você vai ver contas de 1 trilhão de anos e 200 segundos. Só que a computação quântica, não vou dar uma de nerd aqui, não, 2 copos não conseguem ocupar o mesmo espaço, porque aqui você consegue, né? Então, no binário é que consegue. Mas o que isso vai trazer pra gente no dia a dia? Que nós temos uma conexão de velocidade absurda e um processamento de dados em tempo real, aonde eu consigo fazer meu mapeamento genético e eu consigo mudar o meu DNA, o meu genoma, para poder criar, que a gente estava falando, guerras e ser um humano aquático. Aí, qual é a grande questão das coisas? Primeiro, proteção de dados vai ser uma coisa inviolável. É uma discussão que o mundo vai ter cada vez mais acirrado, porque não tem o limite da ética, né? O limite do que é permitido ou não permitido. Vai ser discussões que o mundo não está preparado para ouvir ainda. Por quê? Porque a nossa base de segurança ainda é muito incipiente. Então, profissionais como você e pouquíssimos no Brasil que estão começando levantar essa bandeira, né? E falar, olhe para o futuro do mercado, que isso aqui vai ser uma coisa sine qua non. Ou você tem ou você está fora. Então, se você pega a velocidade, a transição de dados, né? Como a gente vai transacionar esses dados dentro da ética, do que pode e do que não pode ser feito, dados é a coisa mais importante que vai ser feita. Então, aí eu estou fazendo uma junção do que eu falei anteriormente. Então, se você pega inteligência artificial, eu até anotei alguns pontos. Sustentabilidade, segurança de dados, operador de máquina, transformação digital e fintech, que são as profissões do futuro que mais tende a ter muito sucesso, todas elas têm dados. Então, tudo que você vai fazer na sua vida tem dados. Então, é como você se organiza hoje pro amanhã você ser um profissional que está destacado no mercado. E aí, se você sabe que o mundo vai ser cada vez mais rápido e as tecnologias que a gente tem hoje estão cada vez mais antenadas para que você não precise mais usar um celular, mas tudo que você consiga conversar, tudo que você veste está conectado, o mundo mudou. E as empresas que não entenderem isso, elas vão ficar obsoletas. E aí falar, não, o problema agora é do governo, o problema agora é que a gente está um governo de esquerda. Não, o problema não é isso aí. O problema é que você ficou para trás. E nesse mundo onde tudo é muito acelerado, o aprendizado tem que ser eterno. É o lifelong learning. Não adianta mais eu fazer uma faculdade de administração, de marketing, de direito e não me recolocar no mercado o tempo todo vendo as atualizações do mercado. Porque aquilo que levava 20 anos para mudar, hoje muda em 2 meses. Perfeito. Então, se você não está antenado com isso, você vai ficar para trás. Então, o mais importante do que você faz é como você faz. A velocidade é importante, mas é estudar todos os dias para que no longo prazo você seja o líder de mercado que você não consegue ser hoje. Mas a pessoa que é líder de mercado, se ela não ficar antenada, ela vai virar obsoleta. E aí, quando fica obsoleta, você vai lá no Facebook hoje, a placa no Vale do Silício atrás da Sun System, que era das maiores empresas do mundo em tecnologia. E hoje ela está morta.
E aquela placa o Zuckerberg deixa lá porque ele fala assim, isso aqui é para você lembrar todos os dias o que acontece com uma empresa que para de inovar. Então o mundo mudou. Se você não ficar acompanhando essas mudanças, você fica para trás. Perfeito, João. E essa mudança é cada vez mais exponencial, né? É exponencial. A velocidade do conteúdo, da informação, cada vez mais, com tudo isso, com a tecnologia, com 5G, com 6G, É isso aí. computação quântica. É Fantástico. É isso, meu amigo. Eu agradeço aqui em nome de toda a nossa audiência. Muito obrigado, viu, John, por você disponibilizar o seu tempo, por ter vindo aqui, por esse bate-papo super interessante sobre tecnologia, inovação, startup, proteção de dados. E já deixo aqui um convite para um próximo... Vamos. Quando você tiver um tempinho na agenda, estiver por aqui, a gente grava aí um outro episódio falando sobre tudo isso. Combinados. Muito obrigado. Obrigadão. Eu que agradeço. E se o pessoal para te seguir nas redes sociais? John _ Freitas. John JHON _ Freitas. Todas as redes sociais você me encontra. Sou ativo no Instagram e no Instagram. Perfeito. Então é isso. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui. Mais um episódio. Se você gostou, curta aí o nosso podcast, compartilhe com seus amigos. E logo estaremos aqui de volta para mais um bate-papo, falando sempre sobre inovação, tecnologia e proteção de dados. Valeu! Foi. Isso aí, cara. Show de bola.